Capítulo 2. AK-47 na bandeira de Moçambique não representa a luta armada. Representa a ideologia do pós-independência. A ciência tem um exemplo clássico que ilustra como certas verdades podem persistir apenas porque ninguém teve coragem de verificá-las. Durante décadas, ensinou-se que o milípede Ilacme plenipes possuía exatamente 750 patas. A afirmação surgia em livros, exames e aulas como fato indiscutível. Até que um investigador decidiu fazer o inimaginável: contar novamente. Para surpresa de todos, o número estava errado. A criatura nunca teve 750 patas. A informação simplesmente havia sido repetida tantas vezes que se transformara numa verdade absoluta e confortável. Esta história lembra-nos um princípio essencial. Uma mentira repetida durante tempo suficiente ganha estatuto de verdade até alguém ter coragem de recontar os factos. O mesmo fenômeno ocorre com a narrativa da AK-47 na bandeira de Moçambique. Durante mais de 40 anos, repetiu-se que a arma representa a luta armada de libertação nacional, os primeiros combatentes e o início da resistência anticolonial. Esta versão oficial é tão antiga e tão emocionalmente carregada que se tornou inquestionável. Mas, tal como no caso do milípede, basta recontar os factos para perceber que a história não corresponde à realidade. A AK-47 não esteve no primeiro ataque de 1964. Não acompanhou os primeiros guerrilheiros. Não foi empunhada por Alberto Chipande no disparo inaugural. Não definia a fase inicial da guerra e não apareceu na bandeira de 1975. A arma só se tornou símbolo nacional muitos anos depois e pelas razões erradas. Quando recontamos a história, percebemos que a AK-47 na bandeira não representa a luta armada, representa a ideologia do pós-independência e o alinhamento socialista da Frelimo após 1977. É por isso que neste capítulo, revisitamos os factos com rigor historiográfico, para separar a memória honesta da propaganda conveniente. 1. A AK-47 não foi a arma que iniciou a luta armada. A narrativa oficial afirma que a arma simboliza o início da resistência. No entanto, todos os registros históricos demonstram o contrário. O ataque inaugural de 25 de setembro de 1964, em Chai, Cabo Delgado, conduzido por Alberto Chipande, não envolveu a AK-47, Zebrando 2021. A guerrilha utilizava armas antigas, improvisadas ou capturadas. Mosin Nagant de Ferrolho, 1891, espingardas SKS, 1945, PPS 41, 1941, entre outras. Venter, 2011. O arsenal reflete um início precário, dependente de engenho, coragem e sacrifício, não de armamento moderno. Esta reconstrução histórica levanta uma pergunta incontornável. Como pode a AK-47 simbolizar aquilo que nunca representou na prática? A arma não estava no primeiro tiro, não caracterizava os primeiros combatentes e não foi o equipamento que sustentou a fase mais heróica e vulnerável da luta. A guerra começou sem abundância de munições, sem apoio logístico consolidado, sem armas automáticas. Começou com bravura, não com tecnologia. 2. A AK-47 só se torna abundante tarde, quando a ideologia já estava definida. A arma soviética só passa a aparecer em maior número no final da década de 1960 e início da década de 1970, com o aprofundamento do apoio militar da URSS e da China. Dias, 2022. Ou seja, a AK-47 está associada à fase mais madura e politicamente alinhada da Frelimo, não ao nascimento da resistência. Esta cronologia coincide com análises sobre guerrilhas africanas que indicam que a AK-47 tornou-se dominante sobretudo nos movimentos que já haviam estabelecido relações orgânicas com o bloco socialista. Neto 2022. Consequentemente, a arma não representa a origem da luta, mas sim o processo de internacionalização ideológica da frente. Este artigo não questiona a ideologia em si, não, mas a narrativa que sustenta uma arma moderna na nossa bandeira. 3. A arma só aparece na bandeira depois do marxismo-leninismo, 1977.
Se a AK-47 realmente representasse a luta armada, ela teria sido incorporada imediatamente após a independência, em 1975. Mas isso não ocorreu. A primeira bandeira nacional não continha armas. A arma só surge oficialmente em 1983, 8 anos após a independência, e 6 anos após o terceiro Congresso da Frelimo, 1977. Este congresso, amplamente estudado por Coelho, 2019, marca a transformação completa da frente em partido marxista-leninista e a adoção formal da ideologia socialista como doutrina de Estado. A partir deste momento, os símbolos nacionais são reconfigurados para alinhar Moçambique aos padrões estéticos do bloco soviético. A estrela, a roda dentada, o livro e a AK-47 formam juntos a identidade visual do Estado socialista. Não se trata de especulação. Como afirma Dias, 2022, o pós-independência moçambicano é caracterizado pela necessidade de criar símbolos de Estado que legitimassem a ideologia marxista-leninista recém-adotada. Assim, a arma na bandeira não celebra 1964, mas sim 1977, o ano da ideologização total do Estado. 4. A AK-47 é um símbolo transnacional do socialismo, não da história moçambicana. Quando se observa o contexto internacional, percebe-se que Moçambique não é caso isolado. A AK-47 tornou-se um ícone típico de movimentos revolucionários socialistas, financiados ou inspirados pela URSS. Neto, 2022, demonstra que a arma aparece em bandeiras e brasões de movimentos como Fatah, Hezbollah, Timor-Leste, Fase Revolucionária, Zimbábue, 1981, e vários grupos africanos alinhados ao socialismo. A escolha moçambicana segue este padrão transnacional, um verdadeiro efeito moda ideológico das décadas de 1970 e 1980. Vejam em anexo alguns símbolos destes países. Vão descobrir que, além da arma, partilhavam entre si muitos elementos do bloco socialista. E aqui surge uma pergunta que desarma qualquer argumento oficial. De todas as armas usadas na guerra, por que razão escolheram exatamente a AK-47? A resposta é inescapável. Porque era a arma icônica dos movimentos marxistas-leninistas. Não foi uma escolha histórica. Foi uma escolha ideológica. 5. A AK-47 apaga a história real. Silencia os primeiros combatentes. Vejam. Ao adotar a arma mais moderna da fase tardia da guerra, o Estado criou um símbolo que invisibilizou os combatentes que lutaram com quase nada. Como observa Namburete 2021, quando o símbolo não reflete a experiência dos combatentes, ele deixa de ser memória e passa a ser instrumento político. A bandeira, em vez de honrar os primeiros guerrilheiros, prioriza a estética de um período ideologicamente conveniente. Assim, a arma não apenas deixa de representar a luta, ela distorce a história da luta. 6. A arma não representa a nação, representa um partido. Tal como Angola, Timor-Leste e Zimbábue revisitaram ou abandonaram símbolos, armados após mudanças políticas, Moçambique mantém um símbolo que está mais ligado ao marxismo-leninismo do que ao país. A arma reforça a narrativa de que apenas um grupo político detém legitimidade histórica, narrativa que foi útil num estado de partido único, mas que se torna incompatível num estado pluralista. A AK-47 na bandeira é, portanto, herança de uma época ideológica, não de uma época histórica. Conclusão. Quando recontamos a história tal como o cientista que recontou as patas do milípede, percebemos que a narrativa que justificou a presença da AK-47 na bandeira não assenta em factos históricos, mas em conveniências ideológicas do pós-independência. A arma não representa o início da luta, não representa os primeiros combatentes, não representa a verdade militar do conflito. Representa, sim, o alinhamento socialista de 1977, a estética revolucionária internacional e o projeto político da Frelimo enquanto partido único. Como podem ver, podemos estar a sustentar a permanência de uma arma de fogo moderna na nossa bandeira na base de uma narrativa questionável. Vamos partilhar e até o próximo capítulo.